E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, episódio que fecha a penúltima trinca dessa temporada, e a gente vai fechar essa penúltima trinca com chave, não é nem de ouro, é de diamante. Estamos recebendo Priscila Fonseca, que é um nome muito forte no mercado jurídico, uma referência na área de famílias e sucessões. Priscila, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer te receber. Prazer é meu, Renato. Maravilha. Aqui a gente começa o podcast sempre com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Priscila, você tem uma carreira que é super sólida, né? Você montou teu escritório em 1988, você é professora da USP e é um dos maiores nomes, como me disse, na área de famílias e sucessões. Você chegou a planejar essa trajetória? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, desde pequenininha eu gostava de dar aula, eu tinha uma porção de bonequinhas, eu punha sentadinhas, fazia as liçõezinhas, corrigia, fazia lições no quadro negro, etc. Então, eu sempre me imaginei professora. E ia fazer faculdade de Ciências Sociais. Aí no último dia, a história é triste, tá? No último dia do terceiro colegial, uma professora faltou aula. Andando entre as carteiras, eu vi que existia um prospecto de vestibular na Católica, de Direito. Eu olhei o prospecto do vestibular e falei, meu Deus, este aqui eu entro sem estudar. Aí resolvi me inscrever. Eu tinha várias amigas que iam fazer também, eu falei, vamos fazer as duas. Só que os vestibulares coincidiram, eu acabei optando, não me pergunte bem por quê, pelo direito. E essa a história que me levou a essa carreira. Quer dizer, nada planejado. Aliás, na minha vida, nada é planejado. E você sabe que aqui, Priscila, a gente tem, com os seus 116 episódios, a grande maioria dos profissionais não planejaram suas carreiras ou planejaram de forma muito incipiente. E olha que coisa, um vestibular que acontecia no mesmo dia te trouxe para o direito e hoje você é uma das maiores referências como são as coisas e como elas acontecem na vida, exatamente. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E você tem uma formação acadêmica também muito forte, né? Você tem graduação na PUC, tem doutorado pela USP, inclusive com nota 10 e sem ter tido um orientador. Por que, Priscila, você decidiu seguir esse caminho acadêmico? Como é que foi realizar um doutorado de forma praticamente autodidata e, na sua visão, quão importante essa formação acadêmica para a sua trajetória profissional? Olha, eu resolvi fazer o doutorado porque eu já tinha terminado a faculdade, eu sempre gostei de estudar. E eu falei, não, então eu vou fazer o doutorado e fui fazer na USP. Eu era da Católica. Fiz o doutorado. Quando chegou a hora de entregar o trabalho, eu procurei o Cândido Namarco, que seria o meu orientador, e o Cândido, depois de eu ter escrito, ele não me ajudou. Aí, na hora H de entregar o trabalho, ele falou assim, olha, Priscila, eu preciso falar com você, hoje é sexta-feira, na segunda você me encontra no departamento, mas eu não vou poder ser seu orientador. Eu perguntei, mas alguma coisa a ver com a tese? Era uma sexta-feira, eu não dormi aquele final de semana, porque o trabalho estava pronto, e eu tinha feito sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, trabalho perdido, noites de sono perdidas, um trabalho imenso, gasto, porque você gasta muito dinheiro para a aquisição dos livros. Naquela época era muito mais caro do que é hoje. E muito mais difícil o acesso. Os livros eram praticamente todos estrangeiros. Mas eu sei que deu certo, eu fui até arrogante na banca. Eu conheci aquilo de cabeça, de trás para frente, de frente para trás. E tive 10 com laude, aliás, de todos. Era uma banca importante. E isso o orientador não fez falta. E essa era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque o doutorado, de fato, é bastante pesado e é sempre bom você ter um orientador para que possa te direcionar. Como foi essa experiência de fazer de forma autodidata, sem a ajuda, e ainda conseguir a nota máxima? Eu acho que foi empenho, vontade de fazer uma pesquisa aprofundada no assunto. Eu pesquisei muito durante alguns anos
E o trabalho saiu normalmente. Eu escrevi em 2 meses. Bastante rápido. Mas a pesquisa já vinha de antes. Não, sem dúvida. E é outro tempo também, né, Priscila? Como você bem comentou, livros estrangeiros, custo altíssimo. Agora não, agora o pessoal tudo pergunta pro ChatGPT, né? Fica muito mais fácil. Brincadeiras à parte. Não, você não tinha Google, né? Exato, não tinha nada. Era outros tempos, né? Exatamente. Além de, a gente falou um pouquinho desse início da carreira, enfim, da tua formação acadêmica, e você, além da advocacia, é professora concursada na USP, você passou em primeiro lugar. Por que você decidiu também seguir esse caminho do magistério? É possível, na sua visão, conciliar a carreira de professora com a advocacia, ambas que são tão demandadas? E se você tivesse que escolher só um dos caminhos, qual que seria? Pergunta complicada. Vamos lá. Seguiu carreira caminho do magistério, eu já expliquei para você que desde pequenininho eu gostava de dar aula, eu brincava com as bonecas, etc. E eu sempre gostei de estudar. Estudar para mim sempre foi um prazer. Então veio daí naturalmente o caminho do magistério. Agora, advocacia e magistério é um problema. Aliás, se você for fazer um levantamento nas faculdades, são pouquíssimos os professores que têm um escritório das dimensões do meu e que advogam intensamente como eu advogo e que ao mesmo tempo têm uma carreira na universidade. É muito raro. É difícil. Eu diria que é praticamente impossível. É um esforço redobrado. Você sai de um dia de trabalho exaustivo no escritório e vai dar aula à noite. É bastante pesado. Eu me lembro que eu fui afastada por questões de garganta. O magistério acabou com a minha garganta. E eu fui afastada pelo Serviço Público do Estado. Um dia eu fui pedir uma licença porque eu estava exausta por causa da garganta. Eu disse, não, a senhora não pode mais dar aula, a senhora tem umas feridas gigantescas na garganta. E eu, depois então desse tempo, eu parei, ou pelo menos de dar aula. Eu continuei orientando, tendo orientandos, participando de bancas, etc. Mas e aí ficou mais fácil, aí ficou mais tranquilo. Aí eu me dediquei mais ao escritório. Mas não deixei nunca de escrever livros, sempre essa atividade acadêmica sempre prosseguiu. E de fato, a gente entrevistou alguns profissionais que advogam, que são professores, e é raro, né? Você pega para Paula Forgione, ela advoga, mas ela tem um escritório menor, né? Ou casos de exceção, você pega, por exemplo, o professor Marcelo, que ele tem um escritório maior, mas ele tem outros sócios também que podem assessorá-los. Porque são duas profissões que demandam demais. E não demandam só no tempo, como você falou, a voz, né? E você, que é uma advogada que atua na área de família e sucessões, você precisa da sua voz, da sua comunicação bastante ativa, né? Exatamente. Na tua visão, né, sendo advogada, qual o grande ganho que você teve com o magistério? Essa troca com os alunos, o que te acrescentou e que te ajuda na tua trajetória profissional? O mais importante é a troca com os alunos, indiscutivelmente. O prazer do contato com os alunos não tem preço. Você se renova, você se rejuvenesce. E o mais importante também do magistério é que você se obriga a se manter atualizado. Então vale a pena sim. É muito bom. Não me arrependo de jeito nenhum, em momento nenhum. É excelente ouvir. Sempre que eu entrevisto professores e advogados aqui, eu faço essa pergunta porque de fato o magistério ele traz um ganho. Ele ocupa um tempo, naturalmente, você precisa se dedicar, mas de fato você sempre tem um ganho bastante positivo para a pessoa, mesmo física e no jurídico, né, no dia a dia da advocacia. E vou te dizer mais, te obriga a estudar, né? Porque você tem aula, então você se obriga a estudar. Talvez se você não tivesse aula, você não se obrigaria a estudar. E eu sempre trago um exemplo que eu aprendi aqui com os nossos entrevistados. Às vezes você tem uma pergunta que você nem esperava e que você não sabe nem a resposta e você vai pesquisar. Ou o aluno te traz uma visão que você não pensou. Então, exatamente, é sempre engrandecedor, né? Até mesmo aqui no Brasil, que é uma aula muito mais expositiva tendo essa troca. A gente falou ali do começo da sua carreira, Priscila, da parte acadêmica, da parte de magistério. Vamos entrar na advocacia. E o período de estágio, ele é bastante importante porque é o pontapé inicial da carreira, né? Ele guia os próximos passos. E é muito significativo, principalmente para os alunos que estão se formando, pela temida efetivação, né? Como foi a sua experiência nesse período de estágio e que te impactou na sequência da sua carreira? Tem alguma história para você ilustrar? Olha, meu período de estágio, eu diria que foi trágico. Eu fui trabalhar com um advogado, era um escritório de um advogado, chatíssimo o que eu fazia lá, era extremamente chato. Ele tinha pouco movimento, eu me lembro que eu pagava a conta dele no banco, ficava em fila de reconhecimento de firma, e chegou no final. Eu já era monitora de Direito Romano na faculdade, ele era professor de Direito Romano na época, e chegou no final, quando eu me formei, ele me chamou e falou assim, olha, Priscila, eu acho que a sua função aqui acabou, eu acho que a advocacia não é o seu caminho, você deve ficar na faculdade, você deve estudar, você deve dar aula, mas a advocacia acho que você pode esquecer.
Aí, eu saindo de lá, recebi 3 ou 4 convites, um deles do professor José Frederico Marques. Eu não sei se você sabe quem foi, porque outro dia, falando com advogados de 40 anos, não sabiam quem era. E aí eu fui para o escritório do Frederico Marques e uma semana depois eu já estava amando loucamente o que eu estava fazendo. E olha o impacto que uma pessoa pode trazer na tua trajetória. Se você absorvesse aquilo que ele te trouxe, você poderia ter desistido da advocacia, largado mão de uma profissão em que você é uma referência. Mas você sabe uma coisa? Eu acho que é uma coisa que até você vai falar depois comigo, porque todo mundo me pergunta. Eu nunca me importei com a opinião dos outros. Nunca. Elogio não me comove e críticas não me causam moça. Eu tenho uma grande crítica que sou eu mesmo, crítica de mim mesmo, essa sim. Então o meu parâmetro é sempre o que eu acho. Quer dizer, o fato de ele ter me mandado embora, 10 anos depois ele foi me procurar porque ele tinha um caso complicado no escritório. E quem que ele procurou para fazer o caso? Eu, né? E aí, o que você falou pra ele? Não, eu fiz... Olha só como o mundo dá volta. Eu não guardo rancor também, eu tenho essa característica. As pessoas, na verdade, a opinião das pessoas, do que elas acham, o que elas fazem, não me afeta. E é importante mesmo, o que é relevante pra você é relevante pra você, não pros outros, né? Se a gente for levar as críticas, os elogios, enfim, vem aos montes, Aliás, eu costumo dizer, Renato, que às vezes eu sou procurada para dar uma opinião, paga para isso e não dou. Então, ouvir a opinião de graça dos outros, para mim, não tem até menor sentido. É verdade, né? O pessoal fala que se conselho fosse bom, cobraria, né? Então... Exatamente, mas exatamente, eu estou dizendo, eu sou paga para dar opinião e muitas vezes me recuso. E aí, enfim, você acabou seguindo a tua carreira, você falou que surgiram alguns convites e em 1988 você montou a tua estrutura, até diferentemente do que as pessoas imaginam, hoje você é muito forte nessa área de família e sucessões, mas você começou na área comercial, né? Não, a história não é bem... Não. Deixa eu contar. Não, a história não é bem essa, não. Eu comecei a trabalhar por volta dos anos 70 com o professor José Frederico Marques. Depois o Manuel Alceu saiu do escritório do Frederico. Eu fui ficar com o Manuel Alceu. Aliás, depois o Frederico ficou comigo. O que aconteceu nesse período? Apareceu no escritório, nessa época, por volta de 1970 alguma coisa, um empresário famoso com um problema de guarda. Ele tinha 2 filhos pequerruchos e a mãe era uma doida varrida, da pior espécie que você possa imaginar. De ir à balada e deixar os filhos no carro enquanto ela ia à balada, fazia umas barbaridades muito piores do que as que eu estou te relatando. E eu, naquela época, consegui uma liminar dando a guarda das crianças para o pai, nós estamos falando em 1973, 74, e colocando a mãe para ver as crianças no salão paroquial da Nossa Senhora de Fátima. Esse processo levou uns 12 anos, durante os quais eu mantive a guarda com o pai até que as crianças fizeram 18 anos. E aí encerrou-se tudo. Então, por causa deste caso, eu sempre fui procurada por causa de família. Eu fui trabalhar com o Guerreiro, quando eu saí do escritório do Manuel Alceu, em 1981, eu e ele montamos o escritório, e ele, por causa dele, é que vem o meu lado comercial. Ele me inspirou muito nessa área. Veio daí a tese, minha área de concentração da faculdade era processo, mas veio do contato com o Guerreiro a junção do processo com o direito comercial. E isso hoje, na prática, me ajuda muito, porque eu, além de fazer família, geralmente as partilhas, quando há questões societárias, etc., descamam para o direito comercial. Então o escritório faz direito comercial também, e muito por força do processo, do direito processual que eu estudei, e por força do direito comercial, que aliás, eu lecionei muitos anos. Mas a minha paixão de todas essas matérias era o processo. Olha que interessante. E é sempre como as coisas têm que acontecer, né? Como você juntou as duas áreas e, de fato, hoje você vê nos escritórios, principalmente nos boutiques, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Dificilmente você tem esse encaixe, né? E talvez esse seja o grande diferencial. Como é que foi esse início na advocacia em voo solo, assim, no escritório da Priscila? Que dificuldades que você encontrou? Quais foram os desafios? Eu não posso dizer para você que eu tenha tido dificuldades. Logo que eu fiz a sociedade com o Guerreiro, fiquei sozinha, e o escritório decolou lindamente. Eu acho que o escritório já era meu, fisicamente, eu acho que eu já tinha um nome na área, e a coisa andou. Eu não posso dizer que eu tenha tido um problema, nem nenhuma história de alguma dificuldade, não tive, realmente não tive. Não, isso é muito bom. Quando a gente faz um nome, a coisa vem de forma muito mais natural. E é a história do nicho também, né, Priscila? Porque você é especializada, é focada e é muito conhecida num determinado nicho. Isso também te faz ser uma das líderes, se não, talvez o maior nome que a gente tem hoje no país.
São 30 anos nessa mesma área, né? Imagino que ao longo desses períodos, Priscila, você deve ter cuidado de diversos casos. Você citou de um deles, né? Com complexidades distintas e de grande magnitude. Você poderia contar alguma dessas histórias, obviamente preservando as personas? E existe alguma coisa que se repete com frequência nessa área, nos casos que você lida? Não, eu não acho que cada caso é um caso. Tá? Vamos começar por aí. O que existia, de curiosidade para você, é que no tempo que se discutia culpa na separação, havia casos muito engraçados. Há casos memoráveis. Eu me lembro que eu fiz uma vez um divórcio de um maestro e a mulher pegou todas as partituras dele e falou assim: ou você me dá esta casa ou essas partituras vão para esse fogo que eu estou montando aqui, esse fogueira que eu estou montando aqui no jardim. Uma outra vez, essa também foi importante, era um enólogo extremamente conhecido. Ele tinha uma adega em que Petrus era vinho nacional, da pior espécie. E a mulher, o que ela fez? Colocou um aquecedor dentro da adega. Então, há esses casos horrorosos, escabrosos, em que hoje não chegam mais ao escritório, porque não se discute em culpa, não se discute mais culpa e separação. Ninguém enfia os sapatos da mulher numa banheira quente para deformá-los todos e fazer ela perder os sapatos. Ninguém mais pica as bolsas, entendeu? Isso não existe. O que existe hoje, que é absurdo, é gente se separando e querendo dividir bolsa de mulher, porque é um ativo importante hoje. É muito engraçado isso, né? Tem gente que tem 1 milhão em bolsa. Então vira um ativo importante para ser partilhado. É curioso isso, né? Não se pensava nisso há 20, 30 anos atrás. Eu imagino, você está há 30 anos, né? Coisas que aconteciam no passado que você falou, citou exemplos, e hoje, de fato, porque o valor das bolsas, de sapatos, eventualmente de vinhos, assim, são valores altíssimos, né? Então, você não coloca mais na conta só o apartamento ou só o carro, você coloca esses outros bens, né? Super curioso. Teve alguma situação, assim, que você passou numa audiência, numa sustentação oral que tenha sido emblemática para você? Não, eu tive a audiência que eu fiz e que por causa disso eu fui processada criminalmente, porque era um juiz que dava pensões baixíssimas, a minha cliente tinha um nível bom. Nós fomos à audiência, graças a Deus eu levei 2 advogadas, a partir daí eu sempre levo alguém para fazer audiência, para servir de testemunha. Estava a cliente, a mãe e 2 advogadas trabalhavam comigo, uma advogada e uma estagiária. Quando nós saímos, o juiz tentou o acordo e mandou a gente sair para conversar. Quando nós saímos, conversamos lá fora, etc. Quando eu volto, não teve acordo, eu fui embora. 2 dias depois eu fico sabendo que o juiz me denunciou, conseguiu uma denúncia contra mim, por eu ter chamado ele de ladrão, que ele era ladrão. E por causa disso o processo se desenvolveu. E quem tinha dito, na verdade, era a mãe. A mãe falou: esse juiz está comprado. Foi essa a expressão dela. Mas eu não dou bola, porque você ouve isso de tudo que é cliente. Para cliente que perde, sempre o juiz está comprado. E aí teve um processo crime, eu fui evidentemente absolvida desde logo. Agora o Ministério Público teve a cara de pau, a mãe foi, confessou que foi ela que falou, o Ministério Público recorreu e no tribunal eu acabei sendo, então, novamente absolvida. E o juiz ainda recebeu severas críticas. Então até nisso eu me saí bem, tá? Até nessas circunstâncias negativas, eu me saí. Isso acabou sendo uma vitória porque os desembargadores desceram a lenha nesse juiz. É emblemática essa história, Priscila, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando no nosso judiciário. Acho que em todas as escalas, principalmente partindo lá de cima, né? Enfim, sem querer entrar muito no mérito, mas talvez tenha sido inclusive emblemática por conta disso e acaba sendo até atual, né? Você falou em relação às críticas, aos rótulos, que você acaba não se importando, né? E você é conhecida, né? As pessoas acabam muitas vezes te chamando como a rainha do divórcio. Isso não te impacta de maneira nenhuma? Como é que você acaba lidando? Você simplesmente ignora, deixa a coisa acontecer? Como é que funciona isso para você? Eu achei graça. Foi uma jornalista da Folha que fez uma entrevista comigo, publicou numa revistinha da Folha na época, um artigo grande sobre mim, e me chamou de a rainha do divórcio. Eu nunca assisti o filme, exatamente para não me aborrecer, mas nunca dei a menor bola. Eu achei que ela tentou fazer um elogio. Acho que a gente tem que levar dessa forma, de uma forma leve, e ignorar não vai mudar. A matéria está publicada, né? Então... Não, é tal história. Eu já falei para você, críticas, julgamentos, etc., não me causam nós. Agora, eu sou muito severa comigo mesma, tá? Extremamente severa. Eu nunca acho que nada que eu faço tá bom. Poxa, mas aí não chega nem a ser justo com você, né? Porque, poxa, você não estaria onde está. Vai saber, né? Aí a gente tem que resolver isso no psicanalista.
Você sabe que eu gosto muito de praticar esporte. Eu corro. Outro dia eu participei de uma corrida e minha filha falou: você ganhou? Eu falei: olha, eu não ganhei dos outros, mas eu ganhei de mim, né? Que eu queria bater o tempo. Então eu também sou muito crítico. É isso. Né, que eu acho que é o que a gente tem que ser. A gente tem que levar em consideração das pessoas próximas e a nossa opinião. Exatamente. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares: recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Priscila, você passou por muita coisa na advocacia, né? Você trouxe exemplos do passado, trouxe exemplos atuais, e nesse ínterim teve uma mudança drástica, não só no mercado jurídico, mas no mundo, que foi a pandemia. E muita coisa mudou, coisa até que, sinceramente, eu achei que nunca fosse ser possível, por exemplo, como uma audiência online, uma sustentação oral online também. Como é que isso impactou a tua área e a tua atuação, já que você, enfim, estando nessa área de família e sucessões, nessa parte processual, você inerentemente tem esse contato com o judiciário? Olha, simplificou muito a vida. Eu tenho escritório no Morumbi, quando eu tinha que ir ao centro para fazer uma audiência, era 1 hora de carro para ir, mais 1 hora para voltar. Eu não tenho mais isso. Normalmente as audiências estão sendo feitas online. Eu acho que a audiência online, quando ela é de instrução, é um perigo. Porque você pode ter gente na sala que o juiz não vê no monitor e que pode estar instruindo a testemunha. Então, em audiência de instrução, eu acho criminoso fazer online. Acho também que essas questões online não funcionam. Eu acho que realmente simplificou demais. Acho que foi um avanço. Mas eu acho que para reuniões com o cliente, a reunião fica muito rasa. Você estando pessoalmente com a pessoa, você troca muito mais, surgem novas ideias, que é naquele limite estrito do online, as pessoas vão direto ao ponto e essas conversas paralelas, que às vezes levam você a outros caminhos, não surgem. Sem sombra de dúvida. Outro dia um cliente até falou: você não quer vir aqui, Renato? Vamos conversar, eu queria discutir determinados temas com você, que poderia, em teoria, Priscila, ser online, mas eu fui presencial. O ganho é outro, né? O vínculo é outro. Não tem dúvida nenhuma. Isso é o que impactou, que a gente vivencia hoje no nosso judiciário. Mas, na sua visão, ante tantas mudanças, e não só no mercado jurídico, mas no mundo, como é que você enxerga o futuro da advocacia, em especial de famílias e sucessões, e como fazer para se destacar nesse mercado e nessa área? Olha, essa área já foi extremamente reduzida. Quando eu comecei a advogar, como eu disse a você, para decretar uma separação, você ficava anos discutindo a culpa, até que vinha uma sentença. Qual era o grande problema? É que você só podia fazer a partilha depois de julgar da separação. Então ainda ia para o tribunal naquela época levava muito tempo para julgar. Então a pessoa, para conseguir ter uma partilha, levava 3, 4 anos. Enquanto isso, o outro ficava de posse de todo o patrimônio, usufruindo dele. Hoje há medidas para se evitar isto, e com o fato de o divórcio hoje poder ser decretado liminarmente, e ele tem sido decretado liminarmente por vários juízes, houve uma redução da atividade da advocacia de família. Também passou-se a fazer divórcio em cartório. Os inventários puderam ser feitos em cartório. Então, tudo isso sugou do âmbito do direito de família muitas questões, muitas matérias, muitos processos, etc. Mas eu acho que foi benéfico, porque você tem que simplificar. A vida não compactuaria com a demora que demandava o processo no judiciário. E foi uma forma de desafogar o judiciário. Mas, em suma, está havendo uma redução, sim, na atividade de direito de família. Não acho que essa redução vai prosseguir na mesma velocidade. Eu acho que vai continuar, sempre existirão questões relativas à partilha, se bem que o planejamento sucessório também reduziu muito essa questão de partilhas litigiosas. Previne as pessoas hoje em dia cada vez mais se casam no regime da separação de bens, principalmente quando é a segunda união. Então, eu acho que realmente foi reduzida, mas eu acho que prossegue, tá? Haverá sempre questões de alimentos, questões de guarda que vão depender da chancela do judiciário, muito embora essa questão de guarda hoje fique muito relegada ao âmbito da psicologia. Os juízes normalmente acatam o laudo da perícia psicológica. Por todas as razões, esse âmbito foi enxugado, mas não acho que vá muito além disso. Importante ter essa sua visão, principalmente pensando na área agora e na área no futuro. Mas quem quer entrar agora? Que dica que você daria, pessoal? Você quer se destacar?
faça isso, tem alguma coisa que você traria para os nossos ouvintes? É o conselho que eu dou para todo mundo. Estude. Porque só estudando é que você vai poder ter sucesso. Só estudando. O estudo é a arma principal do sucesso. Perfeito, compacto com você o estudo e que traz consigo o esforço. Você falou do segundo casamento aí, uma curiosidade. Você já se deparou com uma situação de alguém que eventualmente contratou para fazer uma separação e que casou novamente com a mesma pessoa? Já. Já tivemos casos, sim. Tivemos. E não foram poucos. Que curioso, né? O que leva, né, essa pessoa... Porque você, enfim... Aliás, o que vem também pra mim muito é gente que casou, separou, voltou e depois vem separar comigo de novo. Segunda vez? Também tem. Pela segunda vez também. Como é o ser humano, né? É incrível. Por falar em ser humano, essa é uma área que lida diretamente com os seres humanos, né? Você tá falando ali da partilha, você tá falando da separação. Tá falando de gente, né? De gente, né? Como é que você faz para que essas relações, né? Que é relação interpessoal, não tem jeito, não te influenciem? E como é que isso acaba impactando na própria aplicação do direito na sua visão? Olha, eu vou te dizer uma coisa, não impacta. No começo impactava. Logo no começo. Mas logo, sabe, você é profissional. Você está ali para proteger o cliente, para defender o cliente, você precisa ter foco, você não precisa deixar que a emoção do cliente te contamine. E muito advogado inexperiente, quando a gente pega casos com advogados inexperientes que parece que incorporam o problema do cliente, aí fica até muito difícil fazer acordo. Eu imagino o quão difícil é separar, né, Priscila? Não só do teu cliente, eventualmente você vai numa audiência e aí, enfim, você vê a emoção da outra parte, então realmente você tem que ter essa experiência, né, que você tem de tentar separar o joio do trigo, porque é fácil de se contaminar, né, como você bem colocou, né? Senhoras e senhores, é com muita alegria que venho aqui contar pra vocês que o podcast Direito de Resposta virou um livro. Isso mesmo que você ouviu. Já está vendo o livro Direito de Resposta com 13 dos 69 episódios das 3 primeiras temporadas, com trajetórias distintas, histórias que se complementam de carreiras bem-sucedidas no mercado jurídico. Para você que quer ler, reler, anotar, rabiscar, sublinhar e usar todas as informações que estão disponíveis em nosso podcast. O livro Direito de Resposta já está disponível nas principais plataformas, como na Amazon. Então entra lá, compre o livro, tire uma foto, marque o @sapirolegal no Instagram e não deixe de avaliar. São 30 anos com o teu escritório. O que você faz, Priscila, para se reinventar, para se manter motivada? E depois de tanto tempo na advocacia, você tem algum medo ou algum receio na sua atuação? Não, eu tenho receio do dia que ela acabe, porque eu vivo com direito desde que eu tinha 19 anos, 18 anos. Então, o dia que ela acabar, eu não sei bem o que eu vou fazer, tá? Mas eu me reinvento sim. Eu estou sempre procurando escrever. Eu agora estou refazendo um livro que eu tinha de solução parcial, tratando apenas da apuração de haveres. Esse livro já está bem adiantado. E é a minha forma de me reinventar. Escrevendo, e com isso você vai achando outros canais, outras soluções para os clientes, etc. É a forma que eu me motivo para continuar trabalhando. Imagino que, enfim, com tanta experiência, certamente você não tem mais aquele medo do jovem advogado de fazer uma audiência, mas algo te traz, assim, um receio além do fim da carreira, porque eu acho que é o que todo mundo receia, né? Quem gosta de trabalhar, como é o teu caso. Dentro da tua profissão hoje, tem alguma coisa que te traz algum receio, alguma coisa que te deixa com o pé atrás? Não, eu não tenho medo. Eu aprendi com um professor de direito comercial que a gente só deve ter medo de ter medo. Ótimo essa. Aliás, o Saramago falava, né, que o medo cega, e é verdade. Por isso eu não tenho medo. Eu enfrento o dia a dia. É isso, um dia após o outro, né? Um leão por dia. Priscila, você, enfim, não preciso nem falar o sucesso que você tem, você é super reconhecida, renomada, premiada e um dos maiores, mais uma vez, como eu disse, talvez o maior nome da área de famílias e sucessões no país. Você sente que você teve que superar mais obstáculos que o usual por ser mulher? E dá para conciliar a maternidade com essa carreira tão demandante? Então vamos por partes, vamos separar. Vamos falar primeiro da questão de ser mulher. Para advogar, nunca. Eu não tive problema nenhum. Nunca senti nenhuma restrição. Se eu falar alguma coisa para você, eu estou mentindo. Eu tive 3 episódios na vida em que eu, sim, não diretamente ligados a mim, às vezes, de certa forma. Um foi na ASP. Eu fiquei uns 14 anos como diretora, participava do conselho, etc. Quando eu estava quase chegando lá para ser presidente, fui cortada. E isso aconteceu não só comigo, como outras advogadas de renome que me sucederam lá,
como a Laís Amaral, a Cibele Tucci, acontecia exatamente a mesma coisa. A gente dizia na época que a ASP era o ninho dos inhos, que eram os filhos dos ex-presidentes. Hoje, depois de 70 anos, a ASP tem uma mulher como presidente. Levou 70 anos para ela ter uma mulher como presidente. Uma outra ocasião foi muito até engraçada. Eu só soube disso agora, faz uns 2 anos. O Batoc me nomeou, ele era presidente da ordem, e ele me nomeou para ser examinadora no concurso da magistratura. Eu já tinha sido 2 anos examinadora no concurso do Ministério Público, e aí eu estava sendo nomeada para ser para a magistratura. O presidente do tribunal ligou para o Batoc, então presidente da ordem, e disse o seguinte: escuta, Batoc, eu acho que você se equivocou. Você colocou a doutora Priscila como titular e o fulano de tal como suplente. O Batoc falou: não, a doutora Priscila vai como titular. Eles precisaram me engolir. E você só soube isso mais recentemente. Que bom. Soube isso faz 2 anos. Ele nem me contou. Ele contou outro dia dando risada. Olha como são as coisas, né? E como é que a maternidade ela entra nessa conta? Olha, a maternidade, eu tive uma bênção na vida de ser mãe já com uma idade bem avançada. E coincidiu com a minha readaptação na faculdade, em que eu parei de dar aula. Então, foi mais fácil. Eu já tinha as minhas manhãs livres, etc., que eu procurava dedicar a ela. Mas eu vou te dizer uma coisa. Como toda mãe de filho pequeno, é um problema. Várias vezes eu estava aqui em reunião, atendendo clientes aqui, tinha que despencar daqui para minha casa, porque ela não queria entrar na aula, porque ela não queria... estava se escondendo da professora particular dentro da dispensa, trancava a dispensa, ficava... Bom, e por aí afora. Me deu trabalho e muito. Então, isso realmente perturba você um pouco. Filho doente, tudo isso são preocupações inerentes e percalços inerentes à maternidade. Mas deu perfeitamente para conciliar. Hoje ela já está na faculdade, está tocando a vida. Que curso que ela escolheu? Foi direito também, não? Ela faz biomedicina. Olha só, que moderno, que legal. Priscila, a gente falou muito da sua carreira, você citou alguns profissionais, mas assim, quem que são esses profissionais que forjaram ou te ajudaram na tua trajetória? E quão importante eles foram para você? Olha, o professor José Frederico Marques, indiscutivelmente, eu estava no escritório dele há um ano e pouco, um dia ele chegou para mim: olha, eu não vou te dar mais ordenado, eu vou te dar uma participação de 10%. E eu falei, idiota. Falei, tá bom, professor, muito obrigada. E ficou por isso. Mas foi porque o contato dele era muito proveitoso também. A advocacia lá era de altíssimo nível. Trabalhei depois com o Manuel Afonso Ferreira, que também tinha uma advocacia dessa que eu gosto, que é o contencioso, e que eu aproveitei muito. E depois com o Guerreiro, que veio essa parte então de direito comercial, que também foi importante para a minha formação. São 3 pessoas, eu diria, são 3 ícones da advocacia. E eu fiz essa pergunta propositadamente, você até citou, olha, conversei com alguns advogados de 40 anos que não conheciam determinado profissional, então a gente precisa trazer esses nomes. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Modesto Carvalhosa, na Borbulhões, a gente precisa trazer essas pessoas e referendar e referenciar essas pessoas. Foram elas que fizeram. Pois é, outro dia tinha um advogado aqui no escritório, ele tem 40 e poucos anos, e eu falei que eu tinha começado com o José Frederico Marques, e ele olhou, hã? Eu falei, meu filho, o melhor livro de direito processual civil chama-se Instituições de Direito Processual. Foi ele que escreveu. Ele foi extremamente importante. E ele foi incrível. Veio dele um outro lado para mim, mas aí não ortodoxo. Ele era, embora um professor muito severo dentro da faculdade, os alunos morriam de medo dele, ele tinha um lado boêmio, extremamente pronunciado. E ele tinha histórias divertidíssimas. Então, com muita frequência, a gente saía para almoçar, ouvia aquelas histórias, e veio daí o gosto... Ele me passou do vinho. Foi com ele que eu aprendi a gostar de vinho. Por falar em vinho, quem é a Priscila na pessoa física? Além de vinho, o que você gosta de fazer, Priscila? De 1 hora aqui para conversar sobre isso. Olha, eu tenho inúmeros hobbies, tá? Em primeiro lugar, eu leio vorazmente. Esse fim de semana, para você ter uma ideia, eu li 2 livros. Um dos quais, desse rapaz que foi entrevistado ontem no Roda Viva, Edouard Louis. O menino tem 31 anos, ele já tem uns 4 ou 5 livros publicados, ele é brilhante. E ele se encontra neste livro, que é uma autobiografia meio ficcionada, que ele, para ele conseguir escrever, ele lia assim 200, 300 livros por mês. Uau. Durante muito tempo. Então mostra que nada vem de graça. Tudo vem do esforço, vem do estudo.
Você lendo o livro dele, ele conta que ele tomava banho com audiobook, que ele não, no ônibus lendo o livro, até conseguir ter todo o arcabouço literário suficiente que permitisse a ele escrever. Leio demais. Eu tenho inúmeros hobbies. Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu tenho até um livro de cozinha. Olha que bacana. Foi publicado, esgotou. Aí houve uma época que eu comecei a criar carpas japonesas. Eu até importava as matrizes do Japão. Carpas japonesas são aquelas coloridas. Uma carpa, por exemplo, totalmente branca ou totalmente dourada não tem valor nenhum. O que vale para eles é o complexo das manchas, que tem que ser uniformes, uma não pode encostar na outra. Tem 100 números de regras para isso. E eu fazia desovas de 100 e tantos mil carpinhas, não aproveitava nenhuma às vezes, é dificílimo. E o Japão chegou ao ponto de ter carpas brancas com bola vermelha para representar a bandeira deles, né? E a carpa hoje, eles chamam de nishikigoi, nishikigoi é joia que nada. É o peixe símbolo do Japão. Depois das carpas, eu sempre gostei muito de ópera, eu viajava demais atrás de ópera e tênis. Tênis eu parei quando o Federer se aposentou. Eu não sei se eu gostava mais de tênis ou do Federer. Mas você jogava também? Eu joguei um pouco, mas aí eu tive um problema no pulso, precisaria operar e desisti. Ópera, fiz loucuras. Houve épocas que eu ia para Nova York na quinta-feira e voltava na segunda. Via 3 óperas e voltava. Isso acontecia com muita frequência. Naquela grande época do Pavarotti, do Plácido Domingo, do Carreiras, da Tecanaua, enfim. Eu cheguei, em termos de ópera, um dia... Aliás, com o José de Castro Bige, essa é outra figura que foi muito importante e que foi presidente da Ordem dos Advogados. Nós fomos para Nova York para ver ele de vez em quando também, e eu fui um sábado assistir uma ópera vespertina que terminou às 6 da tarde. Quando foi 5, começou uma homenagem ao maestro Levine, que ele era o maestro da orquestra, o maestro principal da orquestra do Met. E eles congregaram mais de 30 tenores e sopranos. E o negócio começou às 5 da tarde, terminou às 2 e saí de lá lépida, feliz da vida. Foi uma coisa maravilhosa. Tenho muitos cachorros, eu já tive canil. E hoje o hobby principal é a orquídea. Eu tenho mais de 5.000 orquídeas. E para variar, faço melhoramentos genéticos. E tenho já uma coleção de 6 livros lindos, grandes, bonitos, sobre orquídeas, que eu aproveitei muito a pandemia para desenvolver esses livros. São 6 volumes. Que bacana, como é que chama o livro? Chama uma coleção de orquídeas. Eu peguei algumas espécies que eu cultivo mais, tive as fotos, estudei, ia buscar a origem, a descrição original, onde é que foi descrito originalmente, e aí fez toda uma pesquisa de revistas e de jornais de 1800, 1700, não sei quanto, para achar a descrição original. Foi um trabalho que me tomou tempo. Que bacana. Afinal, Priscila, não só vivemos de trabalho, então que legal que você tem tantos hobbies e hobbies tão legais, né? Você se arrepende de algo que você tenha feito na tua vida, na tua trajetória? E pensando em futuro, até onde você quer chegar? Eu não tenho arrependimentos, eu não tenho nada para reclamar. Até onde eu quero chegar, assim como eu não planejei o começo, também não vou planejar onde eu quero chegar. O dia a dia vai dizer. É isso, muito bacana. Para fechar esse bate-papo tão legal e com tantas histórias legais, que conselho que você traria para os nossos ouvintes? Ou que conselhos? Aquele mesmo que eu já dei inicialmente. Estudem muito, porque só estudando vocês vão se destacar. Ainda mais agora, com esse monte de faculdade de Direito, com esse mercado sobrecarregado de advogados, com poucas oportunidades, só aquele que se destacar vai prosseguir. Sem dúvida, o mercado com 2 milhões de advogados, 180 faculdades, eu não sei se você sabe, 1.800 faculdades de direito, eu não sei se você sabe, Priscila, mas no Brasil, só no Brasil, se você somar o resto do mundo inteiro, a gente tem mais faculdade. É uma coisa surreal. Então, de fato, para se destacar hoje, tem que estudar e se esforçar. Maravilha, super obrigado, Priscila. Fechamos com chave de ouro. Prazer gigante te receber aqui. Você, de fato, é um ícone desse mercado, então a gente fica muito feliz em te receber aqui no Direito de Resposta, porque esse é o nosso propósito. Muito obrigada, Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.